A informação é do Plihal. Sim. Tá? Eu estava conversando ali com o pessoal do São Paulo e me disseram a mesma coisa, que o Carpini vai sair amanhã. 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 Vai dar feito, Tipo, amanhã, você sabe que amanhã é daqui 2 minutos. Especulou e até conversou com um ou com o outro. O primeiro, que eu até ouvi, fiquei meio assim. Foi? E foi esse cara meio assim. Domenech Torrent. Carlos Carvalhal. O Diego Alonso conversaram, tá? E ele descartou vir. Então, as informações que saem do São Paulo é que tem especulações, conversas e que o técnico sai amanhã. Quem responder essa pergunta não sou eu. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso já tem mais de 30 dias. Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar a quinta-feira aqui acompanhando as informações, as notícias do São Paulo, a repercussão. Essa derrota ontem para o Flamengo, mais uma derrota. Segunda rodada, São Paulo perdendo 2-1. Um placar, né, que ficou até barato pelo que o Flamengo jogou na partida, principalmente no primeiro tempo. Vamos ver aqui também informações sobre Thiago Carpini, que ontem fez aí, né, o seu último jogo. A informação é de que ele já está demitido. Vamos ver aqui as informações do Tricolor, deixar os créditos aí, ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. A informação é do Plihal. Sim. Tá? Eu estava conversando ali com o pessoal do São Paulo e me disseram a mesma coisa, que o Carpini vai sair amanhã. 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 Vai dar feito, Tipo, amanhã, você sabe que amanhã é daqui 2 minutos. Estamos para ver amanhã eu acho que situação... depois que voltar a São Paulo. Estamos para ver, então, uma outra situação constrangedora, hein? Que é o Carpini na coletiva agora. O jogo já teve momentos constrangedores, né? Quando foca nele, quando mostra, você sabendo a situação. Aí ele vem para a coletiva, ele vai dar uma coletiva como treinador do São Paulo, se é que vai dar essa coletiva, estamos na expectativa. Como treinador do São Paulo, vai analisar do jogo, vai falar do jogo, vai responder um monte de perguntas sobre essa possível saída. Rames, não sei o que e tal. E aí amanhã ele acorda e fala tchau. Teve que responder, inclusive, William, só para... Pode falar. Porque eu até tinha passado para o nosso Dimas, nosso editor-chefe, ele já chega ao Maracanã antes do jogo, ele tem que responder. E ele fala. Ele fala que é tudo muito pesado, tudo muito exagerado. Vou até pegar a frase exata aqui. E ele fala, quando passa desse âmbito do resultado e vem para o lado pessoal, se torna realmente muito difícil. Ou seja, o cara está sentindo também. Não é que ele está alheio ao mundo e ignorando tudo, então só trabalhando. Tem duas opções. Uma ele ficar quieto. A gente tem a declaração aí, o Calçado. A gente tem aqui aspas até para colocar direitinho, para passar para o Calçado. Antes do jogo. Isso aí que você citou, Pedrão. O que tem acontecido são coisas de maneira exagerada. As pessoas esquecem que desse lado tem um ser humano, um pai de família, que trabalha e faz o seu melhor. Eu não sou de transferir responsabilidade. A minha maneira de respeitar o São Paulo e esse momento é fazer o meu melhor. Quando passa desse âmbito do resultado e vem para o lado pessoal, se torna realmente muito difícil. Posso falar uma coisa? Pode. Ele tem razão. Essa fala dele é boa. Ele tem razão, porque uma coisa é você não gostar do trabalho dele. Criticar o trabalho, achar que tem erros, né? Não tá bom mesmo. Né? Não tá bom. E eu vou citar antes da perda de jogadores muito importantes, porque qualquer treinador do São Paulo perdeu o Rafinha, e principalmente o Wellington Rato e Lucas, vai sentir. Qualquer um. Se você trouxesse o Guardiola para o São Paulo, ele ia sentir. São jogadores muito pesados dentro do elenco. Principalmente o Wellington Rato e o Lucas no desempenho e o Rafinha na inteligência e liderança. Então são jogadores muito importantes. Porém, quando ele tinha esses jogadores... Ficou sem Caleri um tempão também? Ficou sem Caleri. Mas quando ele tinha esses jogadores, ele foi com o Lucas no lado esquerdo, para ajudar a fazer parede de lateral, para jogar com o Luciano por dentro. Então ele fez algumas coisas das quais eu não concordo. Tá? Não estou dizendo que eu estou certo, eu não concordo. Eu acho que ele tirou força ofensiva do São Paulo, pensando em aumentar a força ofensiva do São Paulo. As conexões não são boas, falta aproximação, falta jogo por dentro, o time exagera nos cruzamentos, o time tem dificuldade de saída de bola, tem uma série de coisas ali... Tudo legítimo de se falar. Que não estão funcionando. Sim. Tudo isso faz parte, né? Por outro lado, eu acho que o Carpini tomou as decisões que ele achou que devia, não são as que funcionaram, mas o Carpini não é um cara preguiçoso, o Carpini não é um cara que ficou sacaneando alguém lá dentro, o Carpini não é isso. O trabalho do Carpini não funcionou. As pessoas misturam as coisas. Mas é um trabalho honesto. É um trabalho honesto. É isso. Porque acontece com muitos jogadores. Raramente alguém vai me ver criticando um jogador muito dedicado em campo, quando ele
no que diz respeito à postura. Porque eu acho que jogar bem e mal faz parte. Eu acho que alguns jogadores querem jogar muito bem e não conseguem porque tecnicamente não são capazes. Tem outros jogadores que alguns técnicos pedem para que executem algumas funções que eles não conseguem. Ou eles precisam de mais tempo para conseguir e não há tempo. E tem jogadores que eu acho que não deixam em campo o que precisam deixar. Por isso eu falo tanto do Rames. Claro. Para ser bem direto, pegar um cara do São Paulo, né? Que foi uma avaliação do Dorival e do Carpini. Né? E aí teve a proteção de cima, esse tipo de coisa. Então, mesmo com um jogador que não se dedica, mesmo com um técnico que não é o técnico ideal, para mim, o comportamento, e eu não estou querendo dar lição do que fazer e tal, eu acho o seguinte, tá insatisfeito porque o profissional não se dedica? Tchau. Embora. Levar para o lado pessoal, xingar, atacar, tratar como se fosse a pior pessoa do mundo. Cara, isso é muito baixo. Isso torna o futebol um negócio tóxico e eu acho que com ele, eu concordo com as críticas ao trabalho, com grande parte delas, mas com ele eu acho que a coisa extrapolou. Fala, o futebol é tóxico, né? Ele não se torna, ele pode se tornar não tóxico, mas ele é um esgoto. E isso é mais um caso que a gente está vendo. No futebol, no dia a dia. Você tem treinador que está infartando, tem treinador que está pedindo uma luz, uma ajuda. Os caras realmente sofrem. E isso independe se o trabalho do profissional é bom ou é ruim. Porque senão a gente vai justificar. Trabalho ruim, pode pressionar, pode moer o cara e torcer para ele se matar. Aí os caras vão ficar felizes. Não é isso que a gente critica o trabalho, não a pessoa. É simples. Mas aí a gente vai querer consertar o mundo. Não, só estou falando, dando a minha opinião aqui. E o futebol é podre como o resto. O que eu vejo é o seguinte, tem o lado do Carpini que é, galera, o mundo está sabendo, né? E aí? Nós vamos ficar enrolando? Porque também tem uma coisa é ele. Se ele chegar para São Paulo e falar, sai de uma coisa, eu estou saindo, ele vai fazer um bem para os caras. Nem multa vão ter que pagar para ele. Então. Também, deve ter uma multa em jogo. E ele está certo. São 2 milhões, acho. Tem uma multa, ele diz que até menos, viu? Não, são 3 salários. Que seja um salário, ele não deve abrir mão. Ele não deve abrir mão, ele está no trabalho dele. Né? Estão fazendo tudo pelas costas. Ele está sabendo por todo mundo. Daqui a pouco o novo treinador escolhido liga para ele para saber e ele ainda não foi demitido. Então ele tem que... Mas ele pode... Eu acho que ele sabe do que está acontecendo. Não, claro que ele sabe. Mas ele pode chegar e falar, ei, já passamos do limite. Vamos resolver essa parada? Vamos resolver? Isso. Seguinte, ou vocês vão lá agora comigo e dizem, esse cara fica ou esse cara está demitido. Por favor, sejam honestos comigo. Ele pode falar isso. Ele tem direito de falar isso. Sejam honestos comigo. Não façam isso comigo. Vamos lá, agora. Agora. A entrevista coletiva é agora. Vocês, por favor, digam que eu saí ou digam que eu vou ficar. Não fica assim, sabe como é que é? O futebol é dinâmico. Até porque o Casares deu entrevista hoje para o Cícero Melo. Deixando ele vamos lá. Pendurado no lustre. Temos aí, porque essa entrevista é o seguinte, Sambariló. Preste atenção com a postura do Casares, ainda instigado pelo Cícero Melo, foi lá e tal. Ele não teve nem aquela resposta protocolar, não, estamos juntos, com o Carpini, estamos juntos. Você sabe aquela coisa que dura até a próxima derrota? Nem isso teve. Vamos ver. Olha, o mau resultado incomoda técnico, dirigente, jogador, né? O mau resultado incomoda a torcida, sobretudo, incomoda a todos nós. E nós vamos disputar esse jogo na esperança de que o São Paulo possa reverter esse momento. Então eu não vinculo nenhum resultado a qualquer decisão que possa acontecer. Eu sempre digo que quando você tem resultados ruins dentro de campo e você tem uma pressão fora do campo, isso é normal no futebol, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Para que reverta, ou a tentativa de reverter fora do campo, você tem que tentar reverter dentro do campo. Esse eu acho que é a nossa esperança, que o São Paulo faça um primeiro tempo, um jogo como se fosse no primeiro tempo contra o Fortaleza, que jogou bem. E que a bola entre no gol e mude a história. Então caiu, né? Já foi. Então, isso. Assim, não, mas isso já era antes da entrevista. Nesse momento, a gente tá brincando aqui, é aquele Somebody Love, né? Rogério Cardoso, né? Amado Mestre. Amado Mestre. Se sede com que seja. Eu acho que o raciocínio é muito esse, assim. Quando o Carpini chegou, eu no Sport Center com a Glaucia, eu falei, maior respeito pela pessoa, é um cara que está construindo sua carreira, que está vindo de bons trabalhos e tal. Mas eu falei, eu acho que não orna um cara que está começando sua carreira, com os tipos de modelo de jogo que ele produzia nesses últimos times dele, não tinha a ver com o que o São Paulo, por exemplo, tem se proposto a fazer. Eu acho que essa é a primeira coisa, a gente não tinha uma margem de análise.
em que Carpini tem um elenco campeão que vai precisar propor boa parte dos jogos da temporada, a maioria. A gente não tinha essa magia. O Carpini não tinha jogado um jogo de Série A. Ele jogou 2. E pelo jeito vai ser só esses 2. Óbvio que é um cara que tem para onde ir ainda, vai construir sua carreira. Jovem. Eu acho que acabou, é muito jovem ainda. Então, teve os clássicos no Paulista, né? Jogo de Série A, teve os clássicos mas hoje o Campeonato Brasileiro. Ele jogou 2. A carreira dele era essa, e é normal, todo mundo começa. Não tem como, eu falava. É um ano grande para o São Paulo, de volta para a Libertadores, um ano que o time volta a ganhar um título importante depois de muito tempo. Para mim não fazia sentido, apesar de achar que e torcer para uma nova safra vir, para novos treinadores. E aí são coisas e coisas. O trabalho não é bom. São Paulo vinha regredindo, São Paulo usou a memória tática ali, usou o tabu, que é uma coisa que também fala, o tabu. Gente, o São Paulo ganhou um jogo do Corinthians que dizia mais sobre o Corinthians, que está pior ainda, do que sobre o São Paulo. Não, o tabu, ganhou o título, usou aquilo. Só que você não via saídas com todos os problemas que ele tinha e pronto. Acho que o trabalho não é bom, o desempenho não é bom. Eu não consigo olhar para esse trabalho e falar, não, esse time está indo para um caminho. Perder hoje no Maracanã. Perder para o Flamengo no Maracanã hoje é algo... Não. Não é. Não. Mas você olha para esse time e fala, não, as coisas estão acontecendo. Não tem. Agora, a gente pode muito bem criticar o trabalho, achar que o trabalho não é bom, que o trabalho você não vê saída, não vê evolução. Mas o que estão fazendo é sacanagem. O cara está trabalhando... sabendo que está demitido. E eu até entendo ele não ser mais agressivo, porque talvez ele enxergue que ele não tem tamanho para isso ainda. Ele está olhando para o resto da carreira dele. Eu vou entrar numa rota de colisão agora num grande clube, eu vou sair daqui. Ele está sendo profissional até, cara. Sim. Eu até brinquei e botei amor próprio. Às vezes nem eu tenho, normal, todo mundo passa por isso. Não tem problema. Mas assim... Depois eu fiquei refletindo, mas e se ele vai e põe na mesa, eu faço isso e aquilo? Como que ele sai? Como que vão enxergar ele para próximos trabalhos? Ele está começando. Na última coletiva ele deu uma dura lá, hein? Ele acaba se queimando. E assim, a declaração dele é de uma pessoa que, gente... Será? Não estão ligando para ninguém mais. De outra forma, se eu estou no outro clube e vejo um treinador numa situação em que ele... também. Ele simplesmente... O mundo caiu em cima dele e ele desabou junto... Talvez eu não leve para o meu time. Mas talvez se desabar seja na nossa frente, porque dentro do CT ele é tido como um cara sangue quente. Ele não tem essa postura, esse nível ali... de bonzinho. Ele é um cara estourado. Hoje ali no campo, as vezes que mostraram o Carpini não foram poucas. A sensação era de abatimento. Mas também. Mas ele sabe, vai embora. Mas a entrevista dele. É um luto profissional. É um luto. Ele hoje, durante o dia, certamente, se ele não estava assistindo ao vivo ali o Cícero com o Casares, esse vídeo chegou a ele. E o vídeo, para mim, trocando em miúdo, se a gente tivesse que resumir em uma frase o vídeo, ele está demitido, isso não vai depender de resultado. Mas era ele isso. Ele fala, não quero vincular. Como é que você cobra também? Aí é o ser humano. Como é que eu vou virar para o ser humano e falar, apesar disso, você tem que reagir. Você está demitido, você está fritado, você está sendo tirado para nada. É um desrespeito assim que vai... O que a gente está debatendo aqui, o Renato já falou do trabalho, o Vitor começou destrinchando ali, eu concordo com boa parte do que ele falou do que não acontece nesse time de São Paulo. Tem problema hoje de mobilização, mas durante as últimas semanas de... Saber exatamente coordenar uma subida de pressão, saber o que fazer com a bola quando você tem a bola, saber defender atrás da linha de volante com a sua linha de zaga mal posicionada. Tem muitas dificuldades com e sem bola. Agora, isso tudo é muito pequeno dentro do que está acontecendo desde o fim de semana. Sim. O que está acontecendo desde o fim de semana é sacanagem, falando o português. E tem uma coisa do ambiente. E aí, como é que eu vou pedir para o cara... Não, mas independentemente disso tudo, chega lá, hoje... Porra, é a Pedro, sua carreira. Tem uma coisa do ambiente. Cara, o cara é humano. Você passar o tempo o dia inteiro tomando na cabeça. O ambiente é difícil do CT, sentar aqui e fazer um programa. Que o ambiente do CT está triste. Porque o São Paulo tem um elenco de muito caráter. Então, mas já houve momentos em que, no passado... Mas depois dessa semana agora. Sim, não, o time perdia, estava mal e parecia que no dia seguinte parecia que não tinha acontecido nada. A diretoria está vendo um pouco. O time está abatido, os jogadores estão tristes. Tem poder de reação. Por causa eu acho que estão tentando reagir por causa dos resultados. Por quê? Primeiro, são jogadores que não gostam de perder. Não dá para dizer que esse time de São Paulo, por exemplo, os que entraram em campo hoje, não são extremamente competitivos. São extremamente competitivos. Respeitam a camisa. Ganhou do Flamengo, jogam correndo e ganharam um campeonato sem receber salário em dia. Coisa que o São Paulo demorou para construir. Demorou muito para construir, né? Que começa lá com o Rogério, aí tem a questão do ambiente, mas ali o Rogério traz um time intenso, é desenvolvido pelo Dorival, né? Então, tá complicado ali. E um dos motivos que eu acho que tem a ver com isso é porque os jogadores queriam que o Carpini
desse certo. Desse certo. Ficasse não, eu acho que os jogadores entendem. E tem um detalhezinho. Eu não acho que os jogadores discordam. Nessa história... Aí eu pedi cada um individual, cada um tem a sua, mas os jogadores entendem. Poxa, não deu. E nessa história toda tem um detalhezinho também que eu acho que ele ajuda a dar uma derrocada. Quando o Muricy vai numa entrevista e fala, não, ele vai colocar o Rames. O Rames. Estamos vendo o Rames da seleção colombiana, ele quis dizer assim, tá vendo. Mais minutos. Já chamei ele na chancha e ele vai fazer o que a gente está falando. Você tira totalmente a hierarquia, o que é estabelecido como ordem dentro de uma estrutura de futebol. Quando um dirigente, que hoje o Muricy é um dirigente, certo? Sim, dirigente, não é mais treinador. Vem, e não é que é um dirigente X, é o Muricy Ramalho, gente. É um cara gigante na história do São Paulo, fez serviços prestados, não só no São Paulo, em outros clubes. Um jogador e técnico. Quando ele vem, e assim, o Rames é o... Também é um negócio que o que perguntam, Rames. E eu acho que ele nunca também mostrou, eu entendo o torcedor quer ver o cara tem qualidade. Acho que a qualidade dele nunca sobrepôs ao que ele pode realmente entregar. Concordo. Eu não acho que ele mudaria muita coisa. Só que enfiaram goela abaixo o Rames no Carpini. E aí eu acho que quando as coisas começam a ir para esse lado, como quando já tem gente que não tem que apitar, tá apitando em cima de você, aí eu vou com calçade, é verdade, aí não dá. Você tem que se Renato, posturar. Mas a postura do Rames passa a impressão, estou falando que é isso, de que ele acha o São Paulo pequeno para ele. Mas infelizmente para o Rames, infelizmente para o São Paulo, é o time do Zizinho, do Leônidas, do Pedro Rocha, do Gerson, do Cafu, da lista de jogadores aqui do São Paulo. O Rames, mesmo que jogasse bem no São Paulo, a não ser que ele ganhasse Libertadores, Mundial pelo São Paulo e jogasse muito, não sei o quê, é minúsculo. É insignificante pro São Paulo, mas ele não sabe disso, tá? Ele prefere ir pra Espanha, não sei o que é isso. O Galopo, quando entra, vai bem, faz gol, é um cara que parece que tem uma liderança, não digo liderança, mas tem um bom relacionamento com tudo. Imagina pro Galopo, toda vez ele entra, vai bem... Volta pro banquinho porque tem o Rames. Não, às vezes ele já foi cortado de relação com os estrangeiros para pôr o Rames. Então, tudo isso vai minando, cara. Vamos, Carpini. O jogo foi. Vamos ver. Boa noite. Vamos responder o contrário. Eu acho que quem tem que responder essa pergunta não sou eu. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso já tem mais de 30 dias. Então, eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, somos. Né? Em relação à partida... Algumas situações vêm acontecendo até por conta dessa instabilidade, né? desse desequilíbrio emocional pela fase ruim. A gente sabe que isso tem um aspecto muito negativo dentro da partida. Enfrentar o Flamengo aqui, em qualquer circunstância, muito difícil, com os problemas que a gente vem sofrendo para poder escalar o que nós temos de melhor dentro do nosso elenco também tem sido muito, muito corriqueiros. Mas mesmo com essas situações, enaltecer a entrega dos atletas, a luta. Acho que nós tomamos o gol no momento em que não estávamos mal na partida. Momentos do Flamengo foi melhor. Quando nós tomamos o segundo gol, acho que a gente conseguiu reagir um pouco mais. As mexidas dentro daquilo que nós imaginávamos de tentar criar mais situações e buscar o primeiro gol e, consequentemente, o empate, acho que aconteceu. É um jogo grande, de duas grandes equipes. Se não fosse todo o momento conturbado e tudo que envolve o jogo de hoje, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Flamengo no Maracanã, não tem nada de absurdo. É que criaram-se situações onde as coisas se potencializaram muito aqui dentro do São Paulo. Carpini, boa noite aqui. Tudo bem? Eu queria saber se você ainda se sente respaldado pela diretoria do São Paulo, como você se sentia em momentos anteriores agora, depois dessa derrota para o Flamengo. Enquanto eu não for comunicado de nada, me sinto respaldado, porque, na verdade, tudo que a gente ouve é especulação, né? Claro que a insatisfação de parte do torcedor e é compreensível, muita coisa da imprensa, né? Coisas tentando descobrir, saber o que acontece, o que não acontece, se não é, e eu nunca mudei minha maneira de ser. Eu acho que o que eu preciso fazer sempre com dignidade, fazer sempre o meu melhor, né, representando a instituição, representando primeiro a mim mesmo, né, e fazendo o melhor pelo São Paulo enquanto estivermos
à frente do projeto. E o respaldo, dentro daquilo que a gente imagina que possa ou não acontecer, eu me sinto respaldado enquanto eu não for comunicado de algo diferente. Caso contrário, seguimos. Uma derrota ruim, mais uma derrota sofrida, uma sequência difícil, um momento delicado do São Paulo. Mas, mais uma vez, eu valorizo os atletas, o que eles entregaram dentro de campo, aquilo que a gente se propôs a fazer dentro das nossas dificuldades e limitações, por tudo que eu falei. O Ferreira volta hoje, não sei se ele tinha 100% de condições de atuar, mas se dispôs a ajudar e ajudou. Né? Então, enfim. E o respaldo, ninguém me dá respaldo, assim. Eu não conto, não que ninguém me dá respaldo, senão daqui a pouco vão cortar e falar, ninguém dá respaldo. Então, gente, não é isso. O meu respaldo eu que crio, é o meu trabalho, é a minha autoestima, é a minha maneira de ser, é o meu respeito ao meu trabalho, meu respeito aos meus princípios, por mais que as pessoas às vezes tendem a desrespeitar um pouco o ser humano, falar do profissional, ok, eu respeito, mas tem extrapolado, tem exagerado demais, e mesmo assim eu sigo seguro, tranquilo e trabalhando dentro das minhas convicções e de fazer o meu melhor comigo mesmo. Vini, aqui, tudo bem? Boa noite. Você até falou do noticiário, enfim, das notícias que saem. Como é que tem sido para você lidar com esse noticiário, esse dia a dia? Porque o noticiário tem sido bem pesado nesse sentido de que o São Paulo não deseja mais permanecer com você, já procura outros nomes. Como é que tem sido para você lidar com isso? E isso influencia o seu dia a dia, o seu trabalho? Como é que tem sido realmente, Thiago Carpini, trabalhar com esse tipo de noticiário, enfim, no seu dia a dia, rotina? Como eu falei, né? Eu procuro fazer o meu melhor por mim mesmo. Eu tenho a minha responsabilidade, o meu respeito à instituição, ao torcedor, a esse grupo de atletas que sempre me abraçou. Em relação aos noticiários, ao que se posta em mídias sociais, eu realmente acompanho muito pouco. Claro que a gente sabe o que está acontecendo, porque as informações chegam. Tem um pessoal responsável que trabalha comigo, que cuida disso. Eu mesmo não tenho redes sociais, não sou muito dessas coisas. Eu gosto mais do que eu vivo no meu dia a dia com os atletas, na vida real, e daquilo que eu sou capaz de fazer. E diga-se de passagem, sou bom no que eu faço, mas erro muito, como todos, né? Ainda mais pela minha... muitos falam que os erros pode ser atrelado à minha idade, mas eu vejo pessoas também com mais bagagem, com mais vivência, errando da mesma maneira. E a minha vida, ela sempre foi pautada dessa maneira: melhorar nos meus erros, evoluir, aprender. E é isso que eu busco fazer. Então, em relação aos noticiários, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em melhorar aquilo que a gente tem todos os dias como oportunidade. Se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei. Eu quero acreditar que não, porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes, da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria. Então, não vejo dessa maneira, vejo como especulação, porque eu acho que não teria problema nenhum na diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo, né, por um ponto final, se posicionar que sim ou que não. Então, a partir do momento que isso não acontece, eu imagino que isso não quero acreditar que isso esteja acontecendo, mesmo porque o clube também tem um auxiliar da casa, né? Então acho que o clube poderia tomar outras providências caso tomasse a decisão pela troca. Então, se isso não aconteceu até então, eu me sinto respaldado e sigo trabalhando. Thiago, boa noite. Alan Santos, do BTB Esportes. Fala um pouco sobre os bastidores dessa derrota, segunda derrota no Campeonato Brasileiro. A gente costuma fazer algumas coletivas de imprensa de times visitantes e é sempre de primeiro, o time sempre tem ali um cronograma. A gente viu que você demorou um pouco para chegar. Queria saber se você teve alguma reunião com o presidente, se aconteceu alguma coisa ali já na conversa. Como foi esse bastidores, como foi esse vestiário após essa derrota aí? Vestiário de derrota, vestiário de chateação, vestiário de, mais uma vez, a gente criar algumas situações e alguns gols que têm acontecido fogem um pouco do nosso controle. Então, é um vestiário chateado, de lamentação. Acho que é isso que eu posso te falar. Em relação a conversa nenhuma, não conversei com o presidente, com o executivo, com ninguém. Então, normal, só eles estiveram no vestiário cumprimentando a mim, como todos os atletas, como eles sempre fazem. Nenhuma conversa fora disso. Eu acho que se algo acontecer, nem é o momento para que exista essa conversa. Se caso ela acontecer, então, no ambiente, o que eu posso falar, chateação por mais uma derrota do São Paulo.
Carpini, boa noite. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Você comentou um pouco sobre as especulações que aconteceram durante a semana. E fica a dúvida para mim, pelo menos, sobre o lado humano, né? Como é que você se blinda disso para poder se preparar para uma partida como a de hoje, por exemplo, contra um grande adversário? E como é que vai ser isso também para a preparação para o próximo domingo, para um outro adversário pelo Campeonato Brasileiro? O que eu falei, às vezes eu acho que as coisas tomaram uma proporção muito grande, muito exageradas. Claro que o momento é ruim, os resultados não estão acontecendo. Antes da partida do Flamengo, eu já fiz isso em outros momentos, né? Eu fiz uma análise de tudo que nós vivemos aqui no São Paulo. E realmente a gente vive uma fase difícil, mas que da maneira que se colocam as coisas, da maneira que as pessoas te atacam, né, no lado pessoal e colocando em xeque a sua capacidade, enfim. É que eu sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço, me preparo muito todos os dias, me preparei, ninguém me colocou no São Paulo, eu cheguei no São Paulo, pelos resultados que me trouxeram até aqui, sei onde eu quero chegar, tenho os meus objetivos de vida e de carreira, e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Então, enquanto eu tiver o respaldo para trabalhar, principalmente de quem é o mais importante para mim, que é o grupo, que são os caras que dão a resposta dentro de campo, eu já tive do outro lado, eu sigo bem tranquilo e trabalhando. Isso não me afeta em nada, isso talvez de certa maneira até me motive a tentar encontrar soluções, encontrar saídas. E como eu disse, o compromisso comigo mesmo, né? Eu tenho filhos, tenho família, tenho pessoas que me veem como referência, num momento como esse, talvez só essas pessoas, mas é nelas que a gente procura se fortalecer e seguir trabalhando. Seremos então com o técnico Thiago Carpini. Uma boa noite a todos. Olha, é para ficar até triste aqui, hein? Baixou o astral aqui, porque realmente está carregando todo o peso do mundo ali nas costas, né? Até o Pedro fala que é um clima de velório, né? É um clima de velório. Embora ele diga que ninguém conversou com ele, o respaldo quem dá o próprio trabalho dele e tal, etc., aí não está vindo muito bem, né? A gente sabe disso. E falou também que, porque tem auxiliar aqui e tal, se tivesse que me tirar, tem auxiliar aí, podia tocar o barco, então se não usou ainda auxiliar é porque não tem nada e tal. Enfim, a gente vê que ele titubeia um pouco nas respostas, pensa muito também, mas olha, Pedro, vou te falar, viu? Eu lembro de uma coletiva tão para baixo, tão assim, tão clima de velório. Olha, talvez o Paulo Souza também, que cumpriu meio que uma vez o prévio lá no Flamengo, mas essa do Carpini... Você tá empurrando todo o peso da situação para ele, né? Exatamente. Não aparece ninguém, ele fala que ninguém falou com ele. Ele não elucidou o que todo mundo quer saber, se ele ainda é treinador, se ele vai dormir treinador, e talvez não caiba nem a ele. Mas quando ele fala que não, só clima de derrota, tem uma voz, um tom muito baixo. Muito. Diferente da média das entrevistas dele. E ele que algumas vezes ele espeta, confronta, quando ele teve que rebater, quando foi aquela situação do estádio do Ituano, que estava discutindo, ele foi bem firme, contundente, estava incomodado. Lembra da coletiva pós-vitória contra o Cobressal? Pro triste. Foi enfático. Tem diferença do incomodado para o cara que está triste. A primeira frase dele na coletiva para mim é sintomática, quando ele fala: o desequilíbrio emocional dos últimos dias tem impacto negativo na partida. Claro. Ou seja, o noticiário está impactando. Então, quem comanda e está assistindo isso de longe é omisso. Se o noticiário está impactando na partida e há um desequilíbrio emocional, alguém precisa frear isso. É um caminho ladeira abaixo. Ou então vai ficar só nessa até acertar um novo nome, a gente fica aqui. É o famoso ou faz ou desocupa muito. Porque o que me surpreendeu foi ele admitir que, de fato, o desequilíbrio emocional pelos últimos dias está gerando um impacto negativo na partida. Ou seja, está dentro de campo. O tal do extracampo que a gente fala tanto aqui está entrando, está prejudicando o clube. Não é a pessoa Carpini que está triste, está prejudicando o clube. Só uma coisa sobre o noticiário. Claro. Quem acompanha a cobertura que o André Plihal faz do São Paulo, pode olhar a quantidade de notícias que ele deu, o tempo em que as notícias foram dadas e procura um erro. Não vai encontrar. É verdade. Não vai encontrar. O Plihal deu essa informação e eu depois conversei com uma pessoa de São Paulo que me deu a mesma informação. Né? E que eu acho que não é a pessoa com quem o Plihal conversa. Acho, não tenho certeza. Então, as informações saem de dentro de São Paulo. Não estão sendo criadas aleatoriamente por aí. Outra questão. E em nenhum momento dirigente algum de São Paulo veio a público e fala: isso aí é uma devaneio, uma loucura. Vou te fazer uma listinha de técnicos que o São Paulo especulou e até conversou com um ou com o outro. O primeiro, que eu até ouvi, fiquei meio assim. Foi? E foi esse cara meio assim. Domenech Torrent.
Foi conversado. A torcida de São Paulo vai falar com a do Flamengo. E aí, que vocês José Peceiro, Carlos Carvalhal, o Diego Alonso conversaram, tá? E ele descartou vir. Então, as informações que saem do São Paulo é que tem especulações, conversas e que o técnico sai amanhã. Óbvio que o dirigente pode mudar de ideia. O São Paulo tem um presidente, o presidente pode mudar de ideia. Vocês escutaram a entrevista do presidente. Mas o presidente na chegada falou ao estádio. O campo, a coisa tem que estar boa em campo, não foi mais ou menos isso? A entrevista foi na Copa do Brasil, no sorteio. Seria legal ver outra vez o Casares, que eu acho que tem a ver, o Casares, você passa a entender melhor o Casares. Ô, Dimas, depois de ouvir o Carpini. Eu sei que você pediu para avançar aqui para o Palmeiras, mas só esse trechinho, mais 2 minutinhos aqui, só para temos aí? Porque é o seguinte, ponto? Pro Inter. O Casares, de novo, só para reproduzir. Depois do tom desta coletiva, o dirigente tem que pensar o seguinte: ou eu preciso tomar uma atitude aqui para ontem. Ou ele fica, ou ele vai. Tá na mão. Sim. O que não dá para ficar o treinador ali quase morrendo na... Vamos só rever mais uma vez. Ganhou 5 jogos seguidos. O Casares. Grande professor melhor Calçado. agora, depois dessa coletiva do Carpini. Vamos lá. Olha, o mau resultado incomoda técnico, dirigente, jogador, né? O mau resultado incomoda a torcida, sobretudo, incomoda a todos nós. E nós vamos disputar esse jogo na esperança de que o São Paulo possa reverter esse momento. Então eu não vinculo nenhum resultado a qualquer decisão que possa acontecer. Eu sempre digo que quando você tem resultados ruins dentro de campo e você tem uma pressão fora do campo, isso é normal no futebol, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Para que reverta, ou a tentativa de reverter fora do campo, você tem que tentar reverter dentro do campo. Esse eu acho que é a nossa esperança, que o São Paulo faça um primeiro tempo, um jogo como se fosse no primeiro tempo contra o Fortaleza, que jogou bem, e que a bola entre no gol e mude a história. Simples, para reverter fora de campo, tem que reverter dentro de campo. Ou seja, essa entrevista foi hoje à tarde, tá? Sorteio da Copa do Brasil. Ou o dirigente muda de ideia se ela olhar é para o mais campo. esclarecedora depois de ouvir o Carpini. Não é? Porque o dirigente de São Paulo tem, nesse momento, a obrigação de determinar qual vai ser o futuro. Se é com o Carpini, então vão levantar esse treinador que está lá, né? Agora está nas últimas. Está nas últimas e o time está ficando com a cara dele. Ou tira o treinador, coloca o interino, pode escolher quem ele quiser, botar até o Muricy. Só não dá para ficar mais um tempo do jeito que está. Exatamente. E o próximo jogo aparece o Carpini lá. Lembrando que o São Paulo pega o Atlético Goianiense, que fez uma partidaça contra o Flamengo fora, vai a Guayaquil pegar o Barcelona. Difícil. Precisa do resultado na Libertadores e depois recebe só o Palmeiras no Morumbi. Meu Deus do céu. Por falar em Palmeiras, Palmeiras hoje perdeu. Tá aí, galera. Pessoal do Linha de Passe falando sobre esse jogo de ontem. Abordando mais o tema ali, Carpini, desde o jogo contra o Ituano, né, que essa pressão aumentou para cima do Carpini. Ele é um treinador que não tem muita bagagem para aguentar, né, essa pressão toda. Já chegou nesse jogo aí com o Flamengo demitido, as informações que tinha antes, né, de que ele já estava demitido. O São Paulo já está em busca de um novo nome para substituir o Carpini. Falando do jogo, ontem o São Paulo só veio dar uma reagida ali na reta final do segundo tempo. O primeiro tempo ali, o começo do segundo tempo, o Flamengo estava amassando o São Paulo. Ficou até barato esse placar de 2-1, porque o Flamengo teve muitas chances ali, oportunidades. Não foi eficiente nas finalizações, porque senão o São Paulo teria tomado uma goleada ontem no Maracanã, né? Não jogou nada. Primeiro tempo só deu o Flamengo. No segundo tempo, até que o time conseguiu reagir, fez um gol com o Ferreirinha. E teve chance até de empatar o jogo. O São Paulo teve chance de empatar o jogo, mas olhando ali para a partida, né, para os 90 minutos, o Flamengo amassou o São Paulo. O time não jogou muita coisa ontem, o que já vem acontecendo, né, há muitos jogos, e o torcedor critica com toda razão. Carpini não vai mais fazer parte, né, do São Paulo. Ainda não foi comunicado oficialmente, mas ele não vai mais fazer parte da comissão aí do São Paulo, não vai ser mais treinador, né? O São Paulo já está, né, de olho em nomes para substituir o Carpini. O time não está jogando um bom futebol, a culpa toda não é só do Carpini, mas ele não está conseguindo achar soluções para fazer esse time jogar o melhor futebol, né? 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, então para um time, né, que quer brigar por título, o São Paulo tem um elenco, né? Os jogadores não estão todos à disposição, mas o São Paulo montou um time para brigar por todos os títulos. A gente sabe que o Brasileirão é muito concorrido aí, tem vários times qualificados, times bons, né?
mas o São Paulo aí com duas rodadas já, 2 derrotas, então isso aí já começa a complicar. Tem que dar uma reagida, porque senão vai ver os outros times aí disparar na frente. E em relação ao Thiago Carpini, praticamente aí, né, demitido já, né? Já chegou nesse jogo contra o Flamengo demitido. As informações é de que ele já estava demitido. Então vamos aguardar as próximas notícias. O torcedor não está feliz aí com esse momento que o São Paulo vem vivendo. Não está jogando bem, os resultados também não estão aparecendo, o time coletivamente não funciona nada. Tem ainda esse problema do NM aí lotado com os jogadores importantes que estão fora, que o Carpini não pôde contar com todos, principalmente aí no Brasileiro, né, nessas 2 rodadas. Então agora é aguardar, né, ver aí qual o nome que o São Paulo vai escolher para substituir o Carpini. Lembrando que essa entrevista aí do Casares foi antes da partida, né, contra o Flamengo, depois do resultado do jogo, né? Com certeza. Agora é só aguardar, né, esse anúncio oficial da saída do Thiago Carpini, da demissão. Né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Torcedor do São Paulo que ainda não é inscrito, se inscreva. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.